Reverter o êxodo rural e manter a juventude no campo é retratado no Itaipu Rural Show 2026. No quadro Temática de hoje, comentário do presidente da Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Altair Silva. Produção de cogumelos no sistema asiático em toras de madeira dentro da mata. E continuamos com o encontro promovido pela OSESC para mostrar o prestígio e a força do cooperativismo catarinense. O nosso solo é um ser vivo, por isso precisa de atenção. Adubando corretamente garante maior produção. Com fertilizante organomineral a colheita está na mão. No Fertimais e Cooperene Bio, mais o agricultor tem a solução. Procure na cooperativa da Fecoagro, que é fruto da união. Fertilizante organomineral é o futuro dessa nação. Fertimais e Cooperene Biomais, na base e na cobertura, dão resultado garantido sem contestação. Pensa na cooperativa da sua região. A vida é feita de ciclos, de paradas inesperadas, de novos recomeços. E assim também será o Cooperativismo em Notícia, que estará de casa nova. Agora na tela da NDTV, a partir do dia 5 de abril, sempre aos domingos e sempre às 8h30 da manhã. No Canal Rural, nada muda. Seguimos aos sábados também às 8h30 da manhã. Prepare o seu coração, porque um novo capítulo começa agora. E acredite na força do seu recomeço. NDTV, aí vamos nós. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da Fecoagro, a colheita enche o galpão. Nobre Cooperene mais e Fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da Fecoagro, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da Fecoagro de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. Há pelo menos 2 décadas, cooperativas e sindicatos rurais vêm trabalhando para reverter o êxodo rural e manter a juventude no campo. Tem produtor que sempre investiu em tecnologia e jovem que saiu para estudar e voltou com excelentes ideias que já estão em prática. Estamos na linha Galeazzi, interior de Pinhalzinho, o município de economia forte, ligada à indústria, à agricultura e também à pecuária. Nesse cenário em que campo e cidade caminham juntos, chegamos na propriedade da família Zanata. E quem nos recebeu foi o próprio William, que estava operando o equipamento criado por ele. Conforme o veterinário, o alimentador trouxe para a propriedade mais agilidade no manejo. É só ensinar uma vez que as bezerras logo começam a procurar sozinhas o bico de amamentação e o leite sai na temperatura adequada após passar por todo o processo de limpeza. Algo que antes dependia de um funcionário só para isso. Você perdia quanto tempo mais ou menos para você alimentar essas 25 bezerras aqui? Por trato, entre fornecimento de leite, limpeza dos potes e tudo, vai em torno de 1h15 por aí. A gente dava 3 vezes por dia, então totalizando as 24 horas dá mais de 3 horas, né, de serviço, que você tem que fornecer o leite, limpeza. E hoje com o amamentador a gente tem o resto do serviço da propriedade, que a pessoa vem aqui, prepara o leite no resfriador, que o amamentador fornece automático, e aí sobra o tempo dela para fazer as outras atividades, né? A bezerra tá com fome, ela vai entrar no alimentador,
Vai ter tudo dosado? Como é que funciona na prática o manejo ali dentro? Aqui as bezerras são mantidas num coletivo, então fica desde bezeira pequena, bezeira grande, ficam tudo juntos. Cada uma tem um brinco, então o sistema identifica o brinco, e aí pelo brinco ele sabe qual que é a bezeira, e pelo peso do animal ele dosa a quantidade de leite, né? Então toda vez que o animal toma, o sistema pesa o animal, calcula o ganho de peso, e a quantidade de leite é dosada de acordo com o peso. Então cada animal tem a quantidade certa de acordo com o desenvolvimento dele. Quando o animal vai crescendo, aumentando o peso, o sistema vai diminuindo a quantidade de leite, gradual, até o animal estar apto ao desmame. A ideia deu tão certo que esse é o terceiro amamentador criado por ele. Algo que o pai acompanhou desde o primeiro projeto e ficou surpreso com o resultado de noites em que o filho passava em claro, projetando o que hoje é uma realidade. Quando começou a sonhar para fazer esse equipamento, ele começou a falar, no começo ele fez um aproximador de comida. Aí deu certo. Aí ele começou a falar que ia fazer um alimentador de bezerra. E aí, mas olha, nem eu acreditava, porque para ser o segundo no Brasil, eu acho que foi muito além do que isso eu não imaginava nunca, né? Eu sabia que da inteligência dele, mas tanto assim também não, porque foi fantástico. Foi fantástico. Fantástico mesmo é ver a sucessão familiar baseada na parceria entre pai e filho. Um de uma geração mais antiga que iniciou na atividade com poucos recursos. O outro de uma geração mais nova que aos poucos está trazendo para dentro da propriedade soluções inovadoras. E não somente o alimentador de bezerras, até o carrinho para empurrar a alimentação para o plantel também foi criado pelo William. E ele veio para fazer a diferença. Fazer a diferença, pensar diferente, olhar para o futuro. Quando a gente percorre esses rincões do estado, formados na maioria por pequenas propriedades de terra acidentada, porém de solo fértil, encontramos histórias encorajadoras, como de seu Ivo Lauerman, aquele que encontramos no Itaipu Rural Show comprando um armazenador de energia e que nos recebeu em sua propriedade, localizada na linha Pedra Furada, interior de Modelo. Hoje, a propriedade também é praticamente autossustentável. Tem silagem armazenada para todo ano e tudo de produção própria. Já tem as placas fotovoltaicas instaladas sobre o galpão, aguardando a chegada do armazenador de energia, entre outras melhorias realizadas por ele, ao perceber que o crescimento das atividades iria inevitavelmente resultar em aumento de consumo. Mais ou menos uns 60%, 70% da energia eu consigo guardar que eu consumo no dia. Então, o que eu de dia não consumo no zero grid, que vai das placas direto para o consumo, vai para o BES, guarda. Aí de noite a luz vai embora, eu tenho ele para dar sustentabilidade. E se ele, por acaso, for nublado, não tem sustentabilidade para manter, daí nós temos a terceira via, que é a luz da rede. E se a rede falhar, tem a quarta segurança, que é o nosso tal do gerador, que nós já temos 12, 15 anos atrás. Ali eu já dizia que a propriedade que não tem gerador não vai andar. Sobre a possibilidade de ter um equipamento que pudesse armazenar a energia excedente para garantir iluminação, ventilação e demais necessidades do manejo, seu Ivo comenta que a tecnologia, que é 100% catarinense, chegou para ser um divisor de águas na economia, principalmente em autonomia para a propriedade. A tecnologia tem que existir para ter continuidade e comida barata. Imaginou se fosse tudo braçal, sem tecnologia? Hoje, embora cada filho já esteja com a vida encaminhada, todos permanecem trabalhando juntos. A gente tem muito orgulho de estar trabalhando aqui ainda, focar na propriedade para um crescimento e todo dia batalhando. Tem os desafios, mas uma das coisas que eles sempre ensinaram para nós, em qualquer local que você vai estar, vai existir desafios. A questão é não desistir, não baixar a cabeça e ir superando e sempre focar para alcançar o que você deseja. Nunca desistir. É esse pensamento, esse sentimento que o senhor buscou passar para os filhos? Exatamente, isso aí eu sempre dizia, e isso vinha do meu pai. Mais compromisso que tu tenha,
Se tu desistir, aí não vai alcançar. Lute, um dia tu vai ter o teu objetivo alcançado. Não existe desafio que tu consegue resolver na moleza. É com desafio. Nada mais orgulhoso quando tu com desafio e alcança o objetivo. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E agora é hora do quadro Temática, responsabilidade do presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Altair Silva, com o seu comentário semanal. Em 2025, 21 cooperativas ficaram entre as 300 maiores do planeta e 2 delas são de Santa Catarina. A cooperativa Aurora aparece em 39º no ranking global e a cooperativa Alfa em 8ª, 9ª colocação. Ou seja, é um orgulho para nós catarinenses. Isso não é por acaso. Santa Catarina é o estado mais cooperativista do Brasil. Hoje são 236 cooperativas espalhadas pelo estado. Só no oeste são 69 cooperativas. Hoje são mais de 100 mil pessoas registradas e são mais de 4,7 milhões de catarinenses cooperados. Juntas, essas cooperativas movimentam mais de 91 bilhões de reais por ano. Elas atuam no agronegócio, no crédito, na saúde, no transporte, no consumo, na infraestrutura de produção de bens e serviços. Somos referência não só em faturamento, mas 2/3 da população participam de forma direta ou indireta do cooperativismo catarinense. Isso mostra que quando pequenas propriedades organizadas se unem, o resultado aparece. É por isso que o cooperativismo precisa continuar sendo respeitado, ser apoiado, porque dessas decisões é que fortalecem o cooperativismo e a economia catarinense. Cooperar aqui em Santa Catarina não é discurso, é modelo que gera desenvolvimento. E agora veja os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Produção de cogumelos no sistema asiático em toras de madeira dentro da mata. E continuaremos hoje com o encontro promovido pela OSESC para mostrar o prestígio do cooperativismo catarinense. O nosso solo é um ser vivo, por isso precisa de atenção. Adubando corretamente garante maior produção. Com fertilizante organomineral, a colheita está na mão. No Fertimais e Cooperene Biomais, o agricultor tem a solução. Procure na cooperativa da Fecoagro, que é fruto da união. Fertilizante organomineral é o futuro dessa nação. Fertimais e Cooperene Biomais, na base e na cobertura, dão resultado garantido sem contestação. Pensa na cooperativa da sua região. A Fecoagro é integração e intercooperação. É compras conjuntas de eficiência comprovada. É produção de fertilizantes de máxima qualidade. É comunicação rural e cooperativista. De parcerias com incentivos ao produtor rural. Focada numa gestão séria e comprometida. Sempre promovendo o conhecimento e gerando renda. A Fecoagro é referência em cooperativismo agropecuário de resultados. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da Fecoagro, a colheita enche o galpão. Nobre, Cooperene, mais e Fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da Fecoagro, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da Fecoagro de Santa Catarina os adubos para a sua
sua plantação. E veja que notícia incrível. O engenheiro ambiental apostou em um método tradicional, produção de cogumelos no sistema asiático em toras de madeira dentro da mata. O resultado? Um alimento valorizado e um novo negócio no campo. O que parece um pedaço de floresta, na verdade, é produção de alimento e dos mais valorizados da gastronomia. Em Serafina Corrêa, no interior do Rio Grande do Sul, um produtor que não veio do campo apostou nos cogumelos e transformou o antigo sonho em negócio. O Marcos Bedin nasceu em Antônio Prado, é formado em engenharia ambiental e foi só em 2020, pesquisando sobre produção orgânica de alimentos, que teve o primeiro contato com o cultivo do shiitake. O cultivo de shiitake em toras, ele também tem pouca informação hoje em dia, por causa que é um cultivo muito difundido, principalmente nos países asiáticos, Japão, China, mas aqui no Brasil nem tanto. Então muito do material que a gente tem às vezes são um pouco espalhados, então eu acabei indo atrás de muitos produtores que tem no país hoje e pegando um pouco de informação em cada um, fui fazendo um banco de dados. A produção exige paciência. Diferente de outras culturas, o shiitake pode levar de 8 a 10 meses até a primeira colheita. Um tempo que, no início, surpreendeu o produtor. Quando eu comecei em abril de 2022, eu achava que até o final do ano eu já ia estar vivendo de cogumelos. Acho que essa é a principal dificuldade, que é entender que tudo tem um tempo. Tudo começa na escolha da madeira. As toras de eucalipto precisam estar no ponto certo, nem muito novas, nem muito velhas, para garantir o desenvolvimento do fungo. O eucalipto que eu uso, ele não pode ser muito velho, porque senão ele fica com muito cerne e aí fica com pouca matéria para o cogumelo se desenvolver. Também não pode ser muito novo, por causa que daí a tora não vai ter vigor para se desenvolver. Então eu procuro pegar num diâmetro específico, né, próprio, por causa que como a gente maneja a tora e tudo mais, ela não pode ser muito pesada, porque senão fica complicado para a saúde estar carregando. As toras de eucalipto passam por um preparo antes de receber as chamadas sementes, que são pequenas cavilhas com o micélio do fungo que vão dar origem ao shiitake. Quando a árvore está viva, ela tem todo um sistema de proteção contra invasores dela, né, natural. Então a gente espera um pouquinho de tempo para que essa madeira ela diminua esse sistema imunológico dela, para que facilite também que o shiitake ele se desenvolva. Depois do corte, a gente faz furos e em cada furo a gente vai colocar uma cavilha. E aí depois disso, de fazer a semente, a gente acaba passando uma parafina em cima também para selar, para também diminuir a competição com outros fungos. Hoje a gente está fazendo em torno de 10 mil furos a cada vez. Depois da inoculação, começa uma fase invisível, mas essencial, a colonização. É quando o fungo se espalha por dentro da madeira, competindo com outros organismos até dominar completamente a tora. Esse fungo branco é o fungo do shiitake, que é um decompositor de madeira, celulose, né? Então isso aqui é um sinal de que o shiitake está correndo bem pela tora. Então a gente acaba colocando as toras nesse formato de fogueira aqui, por causa que a gente precisa que tenha ventilação dentro, entre as toras, e não fique sufocado, por exemplo, e nem fique também muito úmido. E aí encontrei aqui na propriedade, nessa parte do morro, um microclima específico, porque as toras também tem que ficar numa área sombreada, com bastante umidade, não pode ter contato direto com o sol. A produção é organizada em lotes ao longo do ano, uma estratégia para garantir colheitas contínuas. Enquanto algumas toras estão produzindo, outras seguem em fase de desenvolvimento dentro da mata. E o sinal, né, que a tora está pronta para frutificar, tu começa a perceber que a casca fica um pouquinho mais fofinha. Ao redor da cavilha, ele vai ficando amarelado, que é um sinal que o fungo está desenvolvendo bem. E outro ponto que tu entende que o fungo está quase no ponto de frutificação é que ele vai fazendo essas saliências, essas pipocas, vamos dizer, que a gente chama, que é o fungo querendo romper a casca para frutificar. E o manejo que a gente tem é uma vez a cada 2 meses, cada 3 meses, está revirando a tora, essa pilha. Por causa que o que acontece, o cogumelo, ele não cresce no meio da tora, ele cresce principalmente perto da casca.
Então a gente tem que tentar manter a casca o mais firme e íntegra possível, não pode ter danos. Mas produzir no meio do mato também tem desafios. Temperatura, ventilação e umidade são fatores decisivos para o desenvolvimento do shiitake. Ele prefere ali os 20, 25 graus, com uma umidade sempre acima de 80%, para estar se desenvolvendo bem. Porém, no verão, às vezes, por exemplo, faz 30, 35 graus, aqui dentro fica mais fresco do que fora. Mas aí a gente acaba tendo uma irrigação, vai molhando as toras. E também, para evitar a competição com outros fungos, é preciso estar sempre atento. Na natureza não tem como isolar um fungo do outro, é um sistema como um todo. Aí a gente só procura controlar, não tem problema de ter aqui, lógico, se espalhar por toda a tora a gente vai perder, mas no começo eu pegava, isolava as toras, colocava em outro local. Tem que ter um cuidado, mas ao mesmo tempo eu percebi que, beleza, apareceu o tricoderma, eu pego, raspo ele com uma faca mesmo, passo um pouquinho de cinza e retorno para cá. Há cerca de 2 anos, cansado já de subir e descer a ladeira carregando as toras, o Marcos criou um sistema diferente. Ele comprou esse carrinho, fez a adaptação com a mão francesa e mais um guincho de obra para colocar as madeiras aqui em cima, e ele consegue com isso descer e subir as madeiras, facilitando então a qualidade do trabalho e diminuindo cerca de 80% do tempo de trabalho com o transporte das madeiras. Então, pessoal, aqui eu vou fazer a demonstração de como funciona esse sistema que eu desenvolvi, do carrinho, para levar as toras aqui do morro da área de incubação para a área de frutificação. Aí agora aqui, apesar de ser lento, eu consigo transportar uma pilha inteira praticamente. Depois que ela passa pela parte de frutificação, a gente acaba trazendo as toras de volta para o mato, para a área de incubação, onde elas vão ficar mais 2 meses até a próxima frutificação novamente. Para estimular a produção, o Marcos utiliza técnicas que imitam a natureza. As toras passam por um choque térmico em água fria e depois recebem impactos mecânicos, sinais que indicam ao fungo que é hora de frutificar. Então, depois de 12 horas aproximadamente, que a tora fica submersa, a gente tira ela da caixa d'água e leva para dentro da área de frutificação, que é dentro da estufa. Tem uma pedra que eu coloquei e a gente faz isso daqui, que é como se fosse para despertar o cogumelo. Na natureza, o fungo ele tá no galho da madeira, e se chove muito, é como se a gente estivesse simulando a caixa d'água. E isso daqui, essa batida, é como se o galho caísse no chão. Em poucos dias, os primeiros cogumelos começam a aparecer. No verão, o desenvolvimento é mais rápido e a colheita pode acontecer até 2 vezes ao dia. E também dentro da estufa a gente procura deixar algumas condições ambientais para que ele se desenvolva bem. A gente tem uma questão da luminosidade, que não precisa ser totalmente escuro, uma umidade numa faixa de 60% a 90%, então tem que ser bastante úmido, e ventilação. O ponto ideal de colheita não depende do tamanho, mas da abertura do chapéu. Um detalhe que interfere diretamente na qualidade e no tempo de conservação do produto. O véu, a parte de cima do cogumelo, ele acaba soltando do caule. Por exemplo, esse daqui não está no ponto de colheita ideal. Já esse daqui, ele estaria no ponto de colheita dele, por causa que ele já soltou, já rompeu esse véu. No verão, dá para fazer até 2 vezes por dia. Porque se é para manter o padrão da qualidade dele, eu colho ele no início da manhã e no final do dia, por causa que ele tem um desenvolvimento bem rápido. Agora, no inverno, colho 1 vez por dia, por causa que ele diminui bastante a taxa de crescimento. O encontro integrativo da OSESC, realizado em Florianópolis, reuniu autoridades parlamentares e dirigentes das principais cooperativas do estado de Santa Catarina, mostrando assim a força e o prestígio do cooperativismo catarinense. Para nós, como coordenador da FRENCOOP, uma frente que tem 12 deputados estaduais na Assembleia Legislativa e que tem estado sempre ao lado do cooperativismo, momentos como esse, juntamente com os grandes líderes cooperativistas, aqui patrocinado pela OSESC, através do seu presidente Vanir Zanata, para nós é muito importante, porque esse momento de interação, de diálogo, faz com que
os deputados estaduais possam conhecer ainda mais do nosso cooperativismo através dos nossos líderes e, com isso, fortalecer ainda mais a defesa do cooperativismo na Assembleia Legislativa. Se nós formos estudar diretamente, toda a população catarinense, ou direta ou indiretamente, está ligada ao cooperativismo. Esse encontro serve para fortalecer os laços e também a grande parceria que a Assembleia Legislativa tem para com Santa Catarina, para com todos os cidadãos. Graças a Deus a gente teve uma participação decisiva, efetiva no cooperativismo, continuamos vinculados aí de uma forma ou de outra. E quando o presidente da Copérdia, por decisão da Assembleia, permitiu que as mulheres passassem a integrar o cooperativismo como associadas. Nós temos resultados a comemorar, resultado de um esforço, de um trabalho muito bem feito pelo sistema cooperativo de muitos e muitos anos. 2025 dá para dizer um ano bom para todas as cooperativas, não só do agro, que a gente faz parte do agro, mas de todos os segmentos das cooperativas foi um ano muito bom, dá para se dizer. E esse ano assim também, a gente tem muita perspectiva de ser um ano bom. O cooperativismo em Santa Catarina é muito forte, né? E então as pessoas aí que representam as cooperativas e que impulsionam, né, o desenvolvimento aí de Santa Catarina através das ações do cooperativismo. Então acho que é muito importante a OSESC estar reunindo as cooperativas para que a gente faça essa confraternização e possa trocar experiência, né, e conversar enfim, e buscar melhorias para o cooperativismo. Cada vez mais a gente poder fazer um trabalho que possa dar retorno aos nossos cooperados, mas também para o Estado, para os municípios e para o Brasil como um todo. Eu acredito muito no cooperativismo e aposto muito na organização. E aí nós temos que estar juntos, temos que estar presentes, prestigiando e ajudando para que efetivamente esses objetivos se concretizem. Eu acho que todos nós estamos de parabéns, né? Continuar nessa levada, que nós temos muito para apresentar e para trabalhar agora em 2026 e assim seguindo em frente. E para nós que somos dirigentes, eu acho que sempre é motivo de alegria se encontrar com os demais colegas, trocarmos informações, trocarmos experiências e poder, por exemplo, cada vez mais estreitar os laços, seja de amizade, seja comerciais também. Que tudo gira em torno de políticas comerciais e assim por diante. Então, eu acho que esses momentos são momentos de alegria, de confraternização, mas momentos também de reflexão por aonde nós queremos ir. Olha, esse tipo de encontro todo ano é muito importante para nós, porque além de nos reunirmos uma vez por ano, verificamos os resultados das cooperativas e criamos um rumo para o futuro aí. Nos momentos mais difíceis que estamos atravessando atualmente, é muito importante pegar todas as experiências para poder atravessar essas dificuldades todas que estão pela frente. O jantar integrativo que o Sistema OSESC organiza com seus presidentes, dirigentes, trazendo esse movimento da ALESC, dos representantes, só tende a melhorar a nossa relação e essa parceria precisa ser forte. Com o governo do Estado, com o governo federal, com os nossos representantes no Congresso, nós precisamos estar com a representação cada vez melhor, eles entendendo e conhecendo o nosso cooperativismo, como nós somos, o que nós somos, eu acho que eles vão defender com muito mais garra e com muito mais prazer o sistema cooperativo brasileiro. Com certeza, hoje em dia é muito importante. Todos os presidentes das cooperativas estão aqui presentes para prestigiar esse grande evento que a OSESC e a Sescope nos proporcionam a nós todos. Um abraço, tamo junto! E com o encontro integrativo promovido pela OSESC para valorizar o cooperativismo catarinense, vamos ficando por aqui com o nosso Cooper News SC de hoje. Desejando para você e sua família um excelente final de semana e até semana que vem.